Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Me chamo Josias, farei minha autodescrição. Sou um homem alto, negro, usando calça clara, camisa branca com detalhes em preto e vermelho e usando uma dureg. Chamamos nesse momento, em nome do AI Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais, quero desejar as boas-vindas e um excelente evento. Chamamos neste momento para a abertura de nossos trabalhos o Babalaô Hindu Akiruli. Mojúbà akọ́dá ilé ayé o ìbà aṣẹ̀dá o ilé ayé mojúbà orígun mẹ́rin àgbáyé o àṣeyẹ láwa ò ṣe ìbà ẹni tó láyé ìbà ẹni tó lọ́run ìbà ọ̀ṣun ṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀ oyún yàyùn ìbà akọ́dá ìbà àṣẹ̀dá ìgbà irúnmọlẹ̀ jùkọ̀tún ìgbà irúnmọlẹ̀ jùkọ̀sì ọ̀kànlẹ̀ irúnmọlẹ̀ mú ajúbà yín báyìí o ẹ̀yà òṣòròǹgà akínyín báyìí o ẹ jẹ́ kí bá a ṣẹ ẹ dákun dábàá ẹ fi èdè nù ẹ fi èdè kún ẹ fi èdè gbogbo rẹ̀ pẹ̀lú ara àwa wálé ní o láti wá ṣe ayẹyẹ dákun dábọ̀ jẹ́ kó dùn wá ṣe o ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́ kó jẹ wá o àṣìṣe tó ṣe ní kó jẹ́ fún wa báyìí o má jẹ́ àfẹ́lẹ́ ìṣe mọ́ o lágbára Ifá lágbára irúnmọlẹ̀ lágbára gbogbo òrìṣà àṣẹ 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 ẹ káàárọ̀ o bom dia bom dia é uma reza, né, pedindo licença a todos os irmãos e os orixás e todas as forças da natureza para esse encontro seja um encontro de muita luz, muita alegria, que essa semana seja de muita felicidade e coisas boas na nossa vida. E cada encontro que vai acontecer aqui, que traga abundância de conhecimento para todos nós. Axé. O AI Laboratório do Centro de Ciências Humanas da Educação FAED e da Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, congrega professores e professoras, estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e pesquisadoras associados de várias instituições, coletivos e movimentos sociais, na proposição e execução dos mais diversos projetos e ações. O laboratório acredita e defende a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e se constitui como um espaço plural de trocas de conhecimento entre pessoas situadas a partir de diferentes espaços geopolíticos e de atuação. E este coletivo sonhou, planejou e construiu o terceiro encontro internacional pós-colonial e decolonial, cujo tema Artivismos e Antirracismos no Giro da História. O evento e todas as suas atividades foram desenvolvidas a partir da seguinte pergunta soleadora: quais histórias o artivismo conta? Como seus processos são construídos a partir de formas de ser no mundo no combate ao racismo? Contamos com uma programação ampla e diversa, composta por diálogos contemporâneos, simpósios temáticos, circuitos de exposição poéticos da relação, festival Ipadê, mostra de teatro Abdias do Nascimento, feira, lançamentos e, acima de tudo, o encontro de diversas pessoas dos mais variados lugares que nos inspiram a fazer tudo isso. O nosso muito obrigado a vocês. Estendemos os nossos mais sinceros agradecimentos ao UDESC, Universidade de Santa Catarina, e à CAPES pelo financiamento que tornou possível este evento, e também às várias instituições, associações, laboratórios coletivos e pessoas pelo apoio e parceria na construção do evento. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Por fim, a identidade visual do nosso evento inspira-se em Abdias do Nascimento, na sua arte e suas ideias políticas,
na compreensão de que a arte é constituída daquilo que é humano e que urge a idealização de uma nova humanidade. Essa inspiração também vem de homens e mulheres que nos antecederam, cujas trajetórias e obras deixaram um legado de sonhos, esperanças, lutas e realizações, para pensar e construir um mundo novo. E é com um vídeo homenagem a algumas dessas pessoas que iniciamos esta cerimônia de abertura. Meus irmãos, eu invoco agora aqui o poder e a força de Olorum. Olorum, nosso Pai. Eu invoco aqui o poder guerreiro de Ogum. Eu invoco aqui Xangô das tempestades. Eu invoco aqui Oxum, a deusa do amor. Eu invoco aqui Yansan, a guerreira. A luta não vai parar. Eu, quando me entreguei à questão do espiritual, do orixá, eu aprendi que nosso corpo é um templo, porque nele está depositado o meu orixá, o meu santo, entendeu? Meu anjo de guarda. Tem o espiritual é o sagrado da nossa vida. Então, se meu corpo é um templo, eu tenho o dever de cuidar desse templo, para que o orixá, o que me acompanha, se acomode, bem acomodado, e isso é que dá energia à nossa cabeça e ao nosso coração. A cultura que nós temos no Brasil, a educação também, é a cultura do colonizador. Não é? Quer dizer, desde a língua até as estruturas de acesso aos meios de cultura, a trajetória ainda não é muito diferente da trajetória da época do Brasil colonial. Todo aquele cidadão, aquele elemento do povo que não falasse com os pronomes colocados no devido lugar, eram considerados analfabetos. Então, com isso, se excluiu da cultura, né, a grande massa do povo brasileiro. E a elite ficou, através do monopólio da cultura, monopolizando também o saber. Fanon escreve em Os Condenados da Terra: se desejamos transformar a África numa nova Europa, a América numa nova Europa, então confiemos nos europeus, o destino de nossos países. Eles saberão fazê-lo melhor do que eu, os mais bem dotados dentre nós. Mas se queremos que a humanidade avance, se queremos levar a humanidade a um nível diferente daquele onde a Europa expôs, então temos de inventar, temos de descobrir. Orientalismo é sobre a produção de outro, e este outro nos convém bem. Isso é feito principalmente com o objetivo de dominar. Conhecimento e dominação no contexto imperial sempre caminham juntos. Eu argumento até mesmo que as representações do Oriente às vezes insinuam-se no intelecto dos indianos, egípcios, persas e depois dos africanos e dos outros. Eles se tornam parte do sistema por aquiescência. Eu a conheci assim, ela passava com uma saia longa, colorida, uns black power lindos, uns cabelão assim. Quando a gente estava entrançada, tentava alisar o cabelo na época, na questão do branqueamento, né, aquela coisa toda, ela se assumia sua negritude muito grande. E a Valda não fazia parte do nosso grupo, mas ela era um ídolo, como era a Tide, né, como era o Sabará, como era o próprio pai das crianças, que era um negro lindo, era um escândalo. Passava a gente já menina, assim, olhava aquela mulher elegante, magérrima, chique, né, aparecia na televisão. Para nós era uma coisa que Florianópolis, a única negra que aparecia na televisão era a Valda Costa, assim.
no meio da elite da época, né? Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança. Acredito que a arte é o nosso truque, o nosso trunfo que a gente tem ainda de estar sim, sentado no banco de uma academia, mas desse banco voar como um beija-flor que anda para trás, para frente, que ao mesmo tempo desaparece e deixa todo mundo de novo naquele ambiente de vazio, de mistério. Não é exatamente mais uma angústia, mas uma sensação de, opa, estamos sim num ambiente selvagem, nós estamos sim num ambiente misterioso, nós estamos sim num ambiente criativo. E nós estamos vivendo uma confluência. Todas as mesas que eu tenho participado de 2015 para cá, e são muitas, em quase todas elas, está quilombola indígena, povo preto indígena, povo de terreiro indígena. É nós que estamos agora, dando a pauta, e dando a pauta mesmo. E eu sou pretensioso. Eu sou pretensioso. A partir de agora, o mundo é quilombola, indígena, candomblezeiro, umbandista, congadeiro, condombeiro. O mundo é afro-pindorâmico. Vivas! Convidamos para compor a roda de autoridades desta cerimônia o magnífico reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, professor José Fernando Fragali, a magnífica vice-reitora da Universidade do Estado de Santa Catarina, professora Clairei Aparecida Bier, a coordenadora do AIA Laboratório do Núcleo Institucional de Ações Afirmativas e Diversidade da UDESC, a coordenadora geral do terceiro EPD, professora Luísa Tombini Wittmann, a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da UDESC, professora colaboradora de História da África e coordenadora geral do terceiro EPD, professora Tatiana Cassiano, a diretora-geral do Centro de Ciências Humanas e da Educação e coordenadora geral do terceiro EPD, professora doutora Cláudia Mortari. Gostaríamos de destacar a presença de algumas autoridades. Silvana Barbosa Macedo, coordenadora do coletivo ELSA, Clairei Bier, vice-reitora, Ana Paula Clóvis, diretora do DPPGE, Daniela Pizarro, da direção de extensão, Carol Carvalho, diretora do ANAB, Aline Vila Real, diretora da Funarte, Guilherme de Medeiros, diretor administrativo da UDESC, José Fragali, diretor da UDESC, Sônia Carvalho, gerente do EJA, Núcia Oliveira, chefe do Departamento de História, Luciana Rossato, coordenadora do Prof. História, Silvana Arendi, coordenadora do PPGH, e Maria Helena, coordenadora do NEAB. Passaria a palavra. Convidamos para sua fala o magnífico reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, professor doutor José Fernando Fragali.
nosso bom dia a todas as pessoas presentes nesse importantíssimo abertura do encontro. A UDESC, né, ela tem como característica fundamental, né, a confluência do ensino, a pesquisa e a extensão sendo os pilares do nosso trabalho. E, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da gestão, né, o apoio às ciências humanas, né, particularmente a pesquisa nas questões fulcrais, né, do nosso relacionamento, tornam a nossa ação necessária e o apoio a esse tipo de evento, a esse tipo de encontro, fundamental para a transformação, primeiro, da própria universidade, numa direção cada vez mais inclusiva, incluindo todos os aspectos, e dos mais importantes estão as questões raciais e as questões de gênero, e, portanto, não poderíamos nos furtar de estar aqui presente. A abertura do evento com o Babalorixá, aqui com a sua saudação, a sua prece, a sua oração, me remete a uma experiência que tive há pouco na Nova Zelândia com o povo maori, onde todas as cerimônias, todas as aberturas de cerimônia começam da mesma forma, uma saudação à natureza, principalmente, né? E, no caso aqui presente, dos orixás que protegem toda essa cerimônia. Então, é nessa direção, nesse sentido, que nós nos orgulhamos de estar aqui presente, apoiando esse evento, porque ele aponta realmente naquilo que nos parece ser o mais importante, né? Trazendo para a nossa realidade aquilo que aconteceu com o povo maori na Nova Zelândia, a necessidade urgente da inclusão, da inserção dos povos indígenas, povos originários, né, dos quilombolas, do povo preto na nossa comunidade, com a sua valorização e a questão mais importante disso tudo, que é a diversidade. Para nós, na nossa gestão, a diversidade é um valor a ser alcançado para que nós quebremos internamente todos os tipos de preconceitos. E nada mais importante, né, saudando o evento, do que a parte da arte, né? O evento é carregado de manifestações artísticas, mas todas elas apontando na questão do antirracismo, né? Que é uma luta necessária e suficiente para que nós quebremos, tanto internamente, dentro da própria UDESC, dentro de nós mesmos, quanto na sociedade, o racismo estrutural, cada vez que ainda permeia muito do nosso tecido social. Então, é com muito orgulho que a nossa gestão participa desse evento, né? O apoio financeiro é o menor deles, o nosso apoio realmente é o apoio quanto ao conteúdo de tudo aquilo que vai ser discutido nesse evento, né? Portanto, quero saudar a todos os participantes, né, e declarar o nosso apoio às questões antirracistas, né, decoloniais, no sentido de avançarmos na busca de uma sociedade cada vez mais inclusiva, uma sociedade onde os preconceitos todos se dirimam e que nós possamos conviver, assim como eu vi lá na Nova Zelândia, a convivência muito interessante entre o povo maori e o povo branco, que isso também possa acontecer na nossa sociedade. Uma saudação a todos, um grande evento a todos nós que vamos participar, que o resultado seja sempre na direção da destruição, ou no mínimo da mitigação do racismo estrutural. Muito obrigado. Convidamos para a sua fala a magnífica vice-reitora da Universidade do Estado de Santa Catarina, professora Clerirei Aparecida Bier. Bom dia a todos e todas. Eu inicio fazendo uma autodescrição. Eu sou uma mulher já de idade avançada, meia idade, digamos assim, branca,
cabelos até o ombro, castanho claro. Estou vestida com uma calça preta, uma blusa preta e um casaco branco com alguns detalhes pretos. Muito bem, gostaria de dizer que é uma honra e uma alegria estar aqui hoje, nesse espaço de encontro e de escuta. Agradeço a presença de cada um de vocês e, em nome da Universidade do Estado de Santa Catarina, celebro com muita alegria a realização deste diálogo contemporâneo. Um evento que, em sua essência, nos convoca a ir além do que nós já conhecemos. Esse encontro tem um significado ainda mais especial para nós, pois ele se integra às celebrações dos 60 anos da UDESC. São 6 décadas de história, de dedicação à educação, à ciência e à cultura de Santa Catarina. Celebrar esse marco é reafirmar nosso compromisso com uma universidade que se consolida como pilar do desenvolvimento para a sociedade catarinense, honrando sua trajetória e projetando ainda um legado mais forte. E é por isso que esse evento, ao trazer à tona temas tão relevantes, foi escolhido por nós da Comissão de Comemoração dos 60 anos para ser inserido no âmbito dessas comemorações. Ele reforça o compromisso da UDESC de continuar inovando e se reinventando, mantendo-se sempre à frente do seu tempo. Afinal, a nossa história não é apenas um olhar para o passado, mas um impulso para o futuro que queremos construir juntos. A UDESC, como instituição de ensino, pesquisa e extensão, tem um compromisso inegociável com a construção dos saberes, mais inclusivos e anticoloniais. E hoje, mais do que nunca, essa responsabilidade se manifesta nesse palco, neste evento. Quando propomos um diálogo sobre as artes e a história entre África e suas diásporas, não estamos apenas abordando um tema acadêmico. Estamos, na verdade, reconhecendo e honrando a profundidade de uma herança que moldou e continua a moldar nossa identidade e o nosso mundo. As artes e as histórias que nos unem nesse encontro são muito mais do que formas de expressão. Elas são linguagens políticas, pedagógicas e espirituais, profundamente conectadas à memória, à identidade e à luta por justiça histórica. Elas nos mostram que a resistência não é apenas uma reação, mas também uma criação. Através das danças, das músicas, das narrativas, das artes visuais, as diásporas africanas não apenas sobreviveram, mas reinventam suas tradições e criam novas. Nesse encontro, somos chamados a construir uma ponte, unindo as tradições ancestrais e expressões contemporâneas, tanto da negritude como dos quilombolas, como os dos indígenas. E este é o momento de valorizar as continuidades e as rupturas, de reconhecer as reinvenções e as resistências culturais. Nosso desafio é conciliar o conhecimento enraizado na ancestralidade africana, na identidade indígena que nos pertence e nas experiências plurais e nas narrativas desenvolvidas nas Américas, na Europa e em outras partes do mundo. Que esse espaço seja um ponto de partida para a construção de redes de afeto e de conhecimento. Que a UDESC seja cada vez mais um território que acolhe e amplifica as vozes plurais, fortalecendo nossa compreensão de que a cultura é, acima de tudo, um ato de liberdade. Muito obrigada e que tenhamos um diálogo inspirador. Agora, ouviremos as coordenadoras do terceiro Encontro Internacional Pós-Colonial e Decolonial. Convidamos para sua fala a coordenadora do AIA e do UNIADA, a professora Luísa Tombini Wittmann.
bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria enorme recebê-las aqui hoje, nesse tão aguardado terceiro encontro internacional pós-colonial e decolonial. Primeiramente, é um prazer receber o reitor, vice-reitora, minhas colegas, Cláudia, Tatiana, aqui no palco e ouvi-los. Para nós é extremamente importante que a gente inicie assim com a Kim este evento. Mas eu gostaria de iniciar pedindo primeiro licença aos povos originários dessa terra, já que o professor Fragali lembrou aqui dos Maori, né, da Nova Zelândia. Então, eu gostaria de iniciar com uma frase de um artista, um pensador indígena, que nós admiramos muito e que, para nossa alegria, esteve conosco no primeiro EPD, o Jaider Esbel, que já ancestralizou. A arte é uma extensão da nossa política para este mundo. A arte motiva e faz com que mais pessoas reivindiquem seus lugares na trajetória histórica do país. Além de trazer a nossa luta, nossa política de resistência, ela também resgata algo maior que o sofrimento, que é a nossa riqueza tecnológica. Nossos conhecimentos são tecnologias poderosíssimas. As línguas, as rezas, os cantos, a forma de se comunicar com os outros mundos, nosso modo de transitar no universo desde sempre, enquanto culturas completas. Esse evento é movido por ideias como essa, né? Com ideias que compreendem que o artivismo é uma forma de criar um mundo, é uma forma de criar um mundo política e epistemologicamente antirracista, antipatriarcal, anticapitalista. Quem me conhece já sabe, já me ouviu falar bastante de um aprendizado que eu tive com povos originários na Austrália, né? Eles dizem muito que a gente precisa sonhar, planejar, realizar e celebrar as coisas. Sem dúvida nenhuma, o EPD é um sonho. Ele começou a ser sonhado lá em 2016, né, quando Cláudia Mortari sonhou com o laboratório, e ele continua gerando muitos e muitos frutos como esse. Podem ter certeza que esse evento foi sonhado, planejado, está sendo realizado e celebrado com muito carinho, muito trabalho, de mais de um ano, por uma equipe maravilhosa, que são nossos alunos, nossas alunas de graduação, de pós-graduação, os pesquisadores associados ao laboratório também. Obrigada. Nada disso seria possível sem vocês, pessoal que está aí atrás, deve estar nos escutando, pessoal que está com a camiseta, que vestiu a camiseta do evento durante tanto tempo. Somos gratas e muito orgulhosas de cada uma de vocês. Vocês nos dão força para seguir nas boas batalhas de construir uma universidade melhor, uma sociedade mais justa. Agora, por exemplo, com a nossa reitoria, nós estamos na luta pela aprovação, pela implementação da nova política de ações afirmativas da UDESC. Essa nova política vai ampliar os grupos de direito para que essa universidade seja cada vez mais plural, mais a cara da sociedade catarinense e brasileira. Mas a minha responsabilidade nesse momento aqui não é falar como coordenadora do NIAD, né, do Núcleo Institucional de Ações Afirmativas e Diversidades da UDESC. Mas as coisas estão muito entrelaçadas, né? É uma rede. Não é uma rede que prende, é uma rede que conecta. Mas eu vou falar um pouquinho como coordenadora atual, né, do AIA, Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais. E, para isso, não tem como iniciar sem falar de nós. Quem somos nós, né? Nós somos um coletivo bastante plural, acadêmico, que compartilha cotidianamente um espaço na Sala 307, na FAED, na UDESC. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos a conhecer o nosso espaço. Atualmente, a gente desenvolve 9 projetos de extensão, 5 projetos de pesquisa, que estão articulados entre si e também articulados com as nossas atividades de ensino. Por isso, a gente diz, né, que a gente trabalha na intersecção entre ensino, pesquisa e extensão. Tudo que a gente faz retroalimenta essa tríade universitária, né? Em exemplos, né? Vou dar um exemplo para vocês disso. O portal AIA, por exemplo, o nosso site, é um exemplo dessa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
No nosso site, a gente disponibiliza, por exemplo, materiais que a gente produz de pesquisa, a gente arrola textos e materiais também de grupos, de pessoas que nos inspiram. Ali a gente divulga conhecimento científico, né, com foco também na educação, principalmente na implementação da Lei 10.639 e da Lei 11.645. Para vocês terem uma ideia, desde 2017, quando a gente lançou o site, o aialaboratório.com, a gente já teve quase 300.000 visualizações, com acessos de 56 países. É uma propaganda mesmo, para vocês conhecerem o site, mas não só o site, nossas redes sociais. Sigam o nosso Instagram, nossa equipe de comunicação está trabalhando arduamente para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo nesses dias, os diálogos contemporâneos, os simpósios temáticos, o circuito de exposições. A gente tem exposições artísticas em vários locais aqui do centro e também na universidade, no CEARTE, no MESC, aqui pertinho, outros espaços culturais, como Museu Vitor Meirelles, Galeria Pedro Paulo Vichetti. Teremos também uma mostra de teatro, o Festival Ipadê, com muita música. Aliás, já foi dito aqui, né? A palavra Ipadê, em Yorubá, significa encontro, correto aqui? Encontro, esse encontro que extrapola os muros da universidade e toma o centro dessa cidade e a nossa universidade. Bom, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar muito durante o evento. Então, vou terminar essas boas-vindas com mais um pensador que nos inspira e que também já vimos e ouvimos no início, né, dessa abertura aqui no vídeo, né, e que também esteve conosco no último IPD e ancestralizou o mestre quilombola piauiense Nego Bispo. Quando você compartilha o saber, ele só cresce. É como as águas quando confluenciam. Quando um rio encontra outro, ele não deixa de ser rio, ele se torna um rio maior. Que tenhamos um excelente evento de muitos encontros, confluências, partilhas que nos afetem e que nos façam crescer. Excelente semana para nós. Convidamos para a sua fala a doutoranda e professora Tatiana Cassiano. Bom dia. Vou usar o púlpito, porque quem esteve no segundo EPD sabe que a gente tem que usar o púlpito. Bom dia a todas as pessoas, meus cumprimentos a toda a plateia, aos convidados e convidadas, aos e às integrantes dessa roda, o senhor reitor José Fragalha, a senhora vice-reitora Clerilei Bier, a professora Luísa Wittmann, professora Cláudia Mortari. Eu estou aqui muito feliz, muito honrada e também ciente da grande responsabilidade de dividir esse espaço aqui com vocês. Muito obrigada. Eu estou aqui na condição de professora colaboradora do Departamento de História e coordenadora do evento, mas é principalmente na condição de estudante do programa de pós-graduação em História, já na reta final do doutorado, que eu me encontro aqui hoje. Eu peço licença a vocês para começar falando da minha própria trajetória, porque ela é, de muitas formas, um caminho que outros estudantes do laboratório estão trilhando. Um caminho que buscou outras formas, a nossa própria forma de estar na academia. Não buscando somente a formação básica, mas uma formação humana, que questiona hierarquias rígidas, que valoriza saberes que vêm da escola, da comunidade, da vida. Então, é um compromisso efetivo com a construção de uma universidade popular, plural e verdadeiramente emancipatória. O meu ingresso no AIA Laboratório não foi por acaso, foi depois de me sentir profundamente acolhida no primeiro EPD, eu, professora da educação básica, que há anos se sentia distante do ambiente acadêmico, e aquele acolhimento, ele não foi apenas gentil, ele foi político. Era a materialização de um outro modo de fazer a universidade. Um modo que entende que o saber ele não é propriedade, ele é partilha. Que a pesquisa e a educação são ferramentas de transformação, começando pela transformação de nós mesmos. E é isso que tentamos fazer no laboratório,
praticar o olhar para o outro, exercitar a escuta, a troca, o amparo. E, a partir disso, construir coletivamente. Este é o cerne do pensamento que tem raiz nas premissas teóricas que sustentam o laboratório, que é a construção de futuros possíveis, a partir de projetos que descentralizam a autoridade do conhecimento e abraçam o coletivo. E foi exatamente assim que esse evento, o terceiro encontro internacional pós-colonial e decolonial, nasceu. Se no primeiro eu fui participante, no segundo e agora no terceiro eu mergulhei na organização. Inclusive, eu estava te fazendo a piada do púlpito, porque um dos grandes momentos do segundo EPD foi a gente correndo atrás de um no meio do evento, né? E isso só foi possível porque a gente é um coletivo. E eu fui crescendo junto com esse evento, assim como muitos de nós. Foram inúmeras reuniões radicalmente horizontais, onde estudantes de graduação, pós-graduação, professores, pesquisadores associados, parceiros externos, lá de Brasília, lá de Porto Alegre, se juntaram para pensar tudo. Juntos escolhemos o tema, debatemos a pergunta auxiliadora, selecionamos os convidados e convidadas e demos a forma a cada detalhe do que vocês vão ver hoje e ao longo de toda essa semana, que vai desde a recepção lá no aeroporto, né, até o acolhimento dentro do evento. Isso não é só fazer um evento, é praticar projetos de um mundo que acreditamos ser possível. É recusar a lógica colonial de que grandes ideias vêm de mentes iluminadas e isoladas. Aqui, as grandes ideias vêm do coletivo. Cada folder, cada diálogo, cada conversa foi gestada nesse caldo de colaboração, que é em si mesmo um ato de resistência e de esperança. Por isso, hoje, ao abrirmos esse encontro, nós estamos colhendo os frutos de um projeto que é coletivo e, ao mesmo tempo, plantando novas sementes. Que os diálogos que acontecerem aqui nos próximos dias, hoje nos próximos dias, né, eles possam ser tão plurais, diversos e acolhedores quanto foi o processo que nos trouxe até essa abertura. Que este seja um espaço onde possamos juntos construir, continuar desenhando futuros possíveis. Eu agradeço profundamente a cada par, a cada colega, a cada estudante que colocou a mão na massa. Este evento é de vocês e é nosso. Muito obrigada. Eu gostaria de registrar a presença também da Jerusi Romão, professora e educadora, artista e historiadora. A Joana Maria Bispo, filha do Nego Bispo, quilombola, e presidenta do Instituto Ubereza. Convidamos para a sua fala a diretora-geral do Centro de Ciências Humanas e da Educação da UDESC, a professora doutora Cláudia Mortari. Olá, bom dia. Eu vou iniciar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher grisalha, com cabelo na altura dos ombros. Estou usando um blazer bege, com a camiseta com o logo branca, com o logo do evento, uma calça preta, e estou usando óculos. Ao cumprimentar o nosso magnífico reitor, a nossa magnífica vice-reitora, professora Luísa Tombini Wittmann, professora Tatiana Cassiano, e todas as pessoas aqui presentes, quero fazer referência à professora Jerusi Romão, que está aqui conosco também, que é a nossa referência. Ao citá-la, eu peço licença, né, para a realização do início das nossas conversas. Sei que temos inúmeros colegas, parceiras, estou vendo os meus, né, gente, assim, diretores, né, o meu diretor e as diretoras da FAED que estão aqui, temos colegas de inúmeros lugares, professor Fábio Garcia, enfim,
professora Silvia, coordenadora do PPGH, colega de departamento, professora Núcia, nossa chefe de departamento, Luciana Rossato, nossa chefe também do Prof. História, e vários outros colegas e colegas que estão aqui. Coletivo Elza, eu poderia citar aí várias pessoas, né? Ao cumprimentá-las, eu inicio, então, a minha fala. O que dizer depois de todas essas falas? Não vou me demorar, mas esse é um lugar em que a gente aponta o que é o nosso evento, como foi construído, quais são as bases teóricas, bases epistêmicas e práticas que ele foi instituído, mas ele é principalmente um evento de posicionamento político. Posicionamento político em torno de uma crítica, de um questionamento à branquitude, de uma crítica, de uma luta e de um questionamento ao racismo estrutural, ao patriarcado, ao sexismo, que ainda é a estrutura da nossa sociedade. Não é à toa que grandes genocídios estão em curso em pleno século XXI. O genocídio palestino, aquilo que está acontecendo no Sudão, aquilo que está acontecendo no Congo, aquilo que ocorre nas inúmeras cidades brasileiras, que é o genocídio da população preta, a luta por território dos quilombolas, o genocídio indígena. Então, nós temos aí várias lutas a serem travadas. O que fazer a partir da universidade? A gente se posiciona, a gente produz conhecimento, a gente articula, transforma esse espaço e faz com que aquilo que nós produzimos no âmbito da universidade também atinja a sociedade, né? Enfim, nos transforme e contribua para a transformação da sociedade. Estava dizendo anteriormente para o professor Fragale a importância de nós estarmos aqui no TAC. Por que estarmos neste espaço? Por que ocuparmos o MESC? Por que ocuparmos vários outros espaços institucionais da cidade? Porque, historicamente, muitos desses espaços foram negados às pessoas aqui presentes. Então, ocupar esses espaços, ressignificar esses espaços institucionais é um dos caminhos, né? E é um dos posicionamentos que nós temos em relação àquilo que nós fazemos, em relação ao evento. Só desejamos que vocês aproveitem. Tudo foi feito com muito carinho. Nós temos pessoas extraordinárias que vieram de diferentes partes do Brasil, que vieram de diferentes lugares de África, que vieram de diferentes lugares da Baiala ou da América Latina, enfim, que estão aqui, que querem compartilhar. Tenho certeza absoluta que será uma semana de inúmeros aprendizados, e principalmente de afeto. E aí eu quero puxar a ideia do afeto. O afeto não é aquele afeto romântico do século XIX, é aquele afeto político, daquilo que nos afeta e afeta as outras pessoas, daquilo que nos permite transformar, daquilo que nos permite agregar, daquilo que nos permite também combater, né? Já aprendemos historicamente com várias mulheres e homens o bom combate, né? Qual combate é esse? A professora Tatiana fez referência ao pessoal que organizou esse evento. Eu já tinha falado para o professor Fragale e para a professora Clerilei que a gente quebra alguns protocolos. E aí, quebrando os protocolos, não é possível que essa mesa de abertura do evento esteja só essas pessoas, né, que estão aqui. Então, eu vou chamar nominalmente e vou pedir que o pessoal que ajudou na construção desse evento suba ao palco, para que a gente possa, né, ver todos aqui. Professora Juliana Crispi ainda está aí? Está aí, vem, profa, vem para... Professora Juliana Crispi, nossa coordenadora do Circuito de Exposições Poética da Relação, que preparou, junto com outras pessoas que estão aqui, Maiurca, Renata Filinto, Silvana, várias outras pessoas curadoras, 11 exposições de arte espalhadas nessa cidade, que fazem parte das atividades do EPD. Maria Helena, bem-vinda, coordenadora do NEAV. Né? Professor Felipe Noé, cadê o professor? Professor Felipe Noé, nosso professor do AIA, companheiro, professor de História Antiga de África, professor Fábio Amorim, nosso colega, doutorando da URGS, professora Jennifer, aquela que veio lá de Brasília, né? E que, mesmo à distância, constrói sonhos conosco,
professor Marcelo Assunção, nosso colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde os projetos, as emendas, as indicações, as reflexões, algumas cervejas também, porque faz parte da vida, né? Ariane Landa, cadê a Ariane? Do AIA, vem Ariane. Bruna Andrade, doutoranda do PPGH, Daniela Finaú, do SEART, Elisa Martins, da graduação em História, Felipe Casanova, vem Felipe, Fernando Constantino, Helena Hansen, Yara Cassiano, Jeane, cadê a Jeane? Jeane está aí, vem Jeane. Jeane André Rink, Josias Araújo, que está aqui conosco, nosso mestre de cerimônia, estava nervoso, gente. Josias, Júlia Lobo, Keilane da Rocha, Leonardo Rolim de Moura, que trocou vários e-mails, que está recebendo todo mundo. E aí, querido? Deixa eu ir aqui para o canto. Vai encher, gente. Onde é que eu parei? Leonardo, Luísa Gonzaga, Luísa Silva, Mariana Jamal, Mariana Chagas, Mirelle, Vitória, Saul Smith, Tayana Martins, Carol Carvalho. Cadê a Carol Carvalho? Vem, Carol. No início do projeto, estavas lá com a gente. Thaísa Rodrigues, Vinícius, cadê o Vini? Está atrás? Tá o Vini? Está lá atrás? Vitória Cerato, vem, Vini. William Martins, cadê o Will? Will, estava carregando todo mundo para cima e para baixo. Gente, esse povo não dormiu, tá? O Euler está aí? O Euler veio na abertura. E do Aquiruli, nosso curador do Festival Ipadê, integrante do AIA, mestre da cultura iorubá. Leandro está aí, Leandro da CIA Nosso Olhar veio também, curador da Mostra de Teatro. Está ali o Leandro, não tinha visto. Leandro Batz, nosso curador da Mostra de Teatro, Abdias Nascimento, integrante, um dos integrantes da CIA Nosso Olhar. Quero indicar aqui, né, nominar as pessoas que compartilharam a curadoria do Circuito de Exposições. A Lorena, que além de ter sido curadora do Circuito de Exposições, também é responsável pela identidade visual do nosso evento. A Rita Oiacani, a Tainá Castro, a Luciara Ribeiro, Renata Filinto e a Fran Fávero. Esse é o grupo e tem várias outras pessoas. Quando nós começamos a montar o evento, as pessoas simplesmente vieram. Tem um grupo de pesquisadores, colegas que estão vindo da USP de sexta para sábado, que vai ter um workshop no MESC no sábado pela manhã, que quiseram agregar, né? Então, os sonhos foram construídos coletivamente. Tem várias outras pessoas aqui. Os números são grandes. Nós temos 8 simpósios temáticos, 7 diálogos contemporâneos, 7 diálogos contemporâneos, 8 simpósios temáticos, 11 salas de exposição de arte, 3 peças de teatro, 4 shows, um que finaliza sexta-feira à noite, né? Um composê aí com o Akin, com o Dandara, a Manuela, com o Otis, não sei se o Otis está aí, com o Otis e com a Miriam, né? Então, um show também no sábado, enfim, várias coisas. E foi crescendo e foi agregando. É aquilo que Tatiana Cassiano falou na fala dela, né? É coletivo, é assim que se constrói. É esse coletivo bastante plural. É preciso alguns agradecimentos, gente. Casarinha, Sol que está lá em cima, gravando o evento. Ano passado nós transmitimos, estão com o ano passado, 2022, já estavam conosco. O trabalho deles, gente, é sensacional. A partir do que eles gravam, nós transformamos tudo aquilo que acontece no EPD em material de divulgação histórica. O Nego Bispo, que já esteve nesse palco em 2022, aceitou o nosso convite vindo para cá. Das falas dele, dos trechos que a gente compartilhou em Rios, deu mais de 130 mil acessos. Aquilo que se produz aqui, a gente divulga a partir de diferentes suportes. Então, Jimmy, Ismael, Luísa, muito obrigada pelo trabalho de vocês. Bom vocês estarem aqui conosco de novo. A gente tem que agradecer ao TAC, à Fundação Catarinense de Cultura e ao TAC, por receber novamente o nosso evento. A gente quebra aquilo que o teatro está acostumado, né? Porque, enfim, é
espetáculo. A gente faz espetáculo, mas a gente faz outras coisas também em cima desse palco, né? Articulando com as pessoas, quebrando aí. Então, os técnicos do TAC, eu vou fazer referência ao James, talvez esqueça alguém, Carol e André, mas James, a partir de você, os nossos agradecimentos. Os técnicos de som, Rafael, Ira e Juarez, que estão aí nos acompanhando. Quero fazer uma referência aos colegas servidores e servidoras técnicos e técnicas da FAED. Gente, foram muitos processos. Muitos processos. Desde passagem, muitos processos. E aí, enfim, a gente precisa, né, do apoio dos colegas. O Felipe Duarte Martins, dos Serviços Gerais, a Andréia Paternoli, que é do financeiro, o Everton, que é o do compras, o Renan, que é o do compras, a Gi, fiel escudeira, né, aqui da DG, sempre, né, enfim, nos apoiando. E, obviamente, as direções que estão todas aí articuladas, minha gratidão, porque, inclusive, vão segurar as pontas essa semana, né? Porque essa semana eu estou off de qualquer coisa. Professor Marcos, nesses horários, né, nesses momentos, a gente foge dessas funções administrativas e cai. Na pessoa do professor Fragali, da professora Clerilei, nosso agradecimento a todas as pró-reitorias, em especial a ProEx e a Seven. Sem sombra de dúvida, a Isadora nos ajudou muito, principalmente porque nos orientou, nos dando autonomia para a realização das coisas, enquanto ela organizava e orientava aquilo que era preciso fazer, né? Então, muito obrigada. Quero agradecer aos artistas e às artistas que se disponibilizaram a compartilhar suas obras nas exposições. Professora Juliana Crispi, me corrija, mas uma das exposições, que é do coletivo Armazém Elza, tem 190 e tantas obras de artistas diferentes expostas, que fica aqui numa galeria na Praça 15. A gente está ocupando um espaço bem importante, que é o Museu Vitor Meirelles, com a exposição da Valda Costa, que é uma artista florianopolitana, negra, que é uma das nossas homenageadas. Ocupar, estou toda arrepiada, gente, ocupar o Museu Vitor Meirelles, a galeria do museu, com as obras da Valda Costa, é um movimento de retomada de território. Ocupar esse espaço aqui é um movimento de retomada de território. Nós, pessoas brancas, que ocupamos esses espaços institucionais e, portanto, de poder, naquilo que, professor Iurdex, não podemos desconstruir, não podemos, daquilo que podemos questionar e transformar de dentro da universidade, esse compromisso que nós temos de questionamento da branquitude e de usar esse lugar de prestígio e poder que nós ocupamos para transformar essa universidade. Que esse palco, a plateia, seja expressão daquilo que a gente quer dentro das nossas universidades. Ficamos muito felizes, porque o nosso evento, nós pedimos para as pessoas se identificarem e nós temos, efetivamente, diversidade racial, né, de gênero, enfim, que estão colocadas nas pessoas que participam. E é isso que a gente quer. Então, para finalizar, não há dúvida que sem um apoio institucional, gente, essa mesa, reitor e vice-reitora tinham que estar aqui? Sim, é isso. Porque é isso, é conhecer os nossos lugares, é conhecer aquilo que fazemos. Então, nessa agenda atribulada que a gente sabe que vocês têm, a presença de vocês aqui hoje e o apoio da reitoria a esse evento nos é muito caro. Então, nós agradecemos, né? E estamos aí na luta. Nosso desafio, ainda este ano, é aprovar, professora Maria Helena, 4 anos trabalhando na Comissão de Ações Afirmativas e Diversidade da UDESC. Nosso desafio esse ano é aprovar a nossa nova resolução, que amplia os grupos de direito e, principalmente, não só na graduação, na pós-graduação, mas também de concurso público. A gente está preparado para a briga. É isso aí. É isso. É nóis, gente. Muito obrigada. A foto.